Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O governo cedeu a pressões, retirou a reoneração do texto da medida provisória, mas mesmo assim os parlamentares ainda fazem jogo duro em relação a esse assunto, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. E por quê, Megali? Porque o governo já teve duas derrotas importantes no Congresso Nacional em relação a esse tema, e mesmo assim insiste. Colocou numa medida provisória, depois do Congresso ter derrubado o projeto, ter inclusive derrubado o veto do presidente Lula, mas o governo foi lá e colocou a medida provisória, na avaliação de muitos parlamentares, atropelando o legislativo. E qual era o problema dessa medida provisória, Megali? Estabelecia um prazo já. Então, em abril, as empresas já teriam que pagar muito mais caro pelo empregado, né? Então, o empregador teria que pagar mais caro pelo empregado. E aí, infelizmente, conversando aí com setores e grandes setores, setor têxtil, call center, o que a gente ouvia, calçadista, é que a saída seria a demissão, porque é matemático, né? O trabalhador fica mais caro, a empresa tem lá um planejamento e não teria outra saída, né? Por muita pressão dos parlamentares, dos empresários, o governo cedeu, então abriu mão da medida provisória que valeria já para abril nesse quesito da reoneração da folha de pagamento, mas outras matérias continuam na medida provisória, como o fim do PERSE. O PERSE é uma saída lá para o setor de eventos, colocada e criada na pandemia. Então, o setor de eventos tem um benefício, isso foi prorrogado, e muitas empresas entraram nesse setor. O governo está avaliando, inclusive, que há algumas distorções, mas isso permanece na medida provisória, assim como compensação de créditos tributários também. Então, isso permanece. A negociação e a discussão da reoneração, da desoneração da folha de pagamento, vai para o projeto de lei com regime de urgência. Agora, Megali, você tocava num ponto aí que ele é fundamental, que é o seguinte, né? Há reação já de parlamentares que avaliam o seguinte: bom, ok, a gente agradece o governo pelo acordo, tirou essa história de medida provisória, tirou a faca no pescoço, né? E o calendário já para abril, agora vai ser uma longa discussão de novo no Congresso Nacional, mas não tem acordo a respeito do mérito, né? Para procedimento, retira a medida provisória, coloca projeto de lei, beleza, tudo bem. Agora, não contem com a gente para fechar um acordo agora para aprovar exatamente o que estava na medida provisória. E o governo já sabe disso, né? O texto vai ser o mesmo, que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional, então não vai mudar a lógica que o governo quer para reonerar as empresas, porque o governo quer aumentar a arrecadação, mas sobre isso os parlamentares alegam o seguinte: olha, a gente vai refazer essa discussão, que a gente já enfrentou duas vezes, o governo espera realmente que a gente aprove o que já rejeitamos duas vezes. Então, obviamente, o governo vai ter que mexer nesse texto, na negociação, vai ter que fazer muito diálogo com os parlamentares para uma votação que vai se estender aí até o fim do ano. Tem que lembrar, Megali, ontem eu conversava com dois líderes no Congresso Nacional, que esse ano é um ano que tem eleições municipais, tem um recesso do meio do ano, depois tem um recesso ainda, que já é uma tradição do Congresso, de recesso eleitoral, e o Congresso está vivendo nesse momento aquelas discussões internas que para fora do Congresso parecem pequenas, mas dentro do Congresso isso é de uma enormidade, que é a definição das comissões, é a definição de espaços de poder dentro do Congresso. Logo em seguida tem janela partidária, então os parlamentares vão poder mudar de partido sem o risco de perder mandato. Então, nesse momento, é muito difícil avançar com temas que são realmente de relevância dentro do parlamento. Tem ainda a reforma tributária com as regulamentações que são fundamentais para o dia a dia das pessoas, cesta básica. Então, assim, essa proposta da desoneração, agora sem prazo para votar, vai ter uma longa discussão no Congresso Nacional. Aliás, ela vai com regime de urgência, então, na prática, tem um prazo de 90 dias, mas os próprios parlamentares estão avaliando que isso pode ser prorrogado, né? Então, volta a discussão para o Congresso Nacional, e é claro que a pressão dos empresários e dos parlamentares surtiu efeito, o governo foi obrigado a recuar. Pronto. Orengo volta amanhã, então, neste mesmo horário. Uma boa quarta-feira, Orengo, até. Boa quarta, até mais.